Primeiramente, eu queria agradecer à professora doutora Daniela pelo convite da gente vir falar sobre um tema ainda pouco difundido e pouco falado, principalmente no meio acadêmico. Hoje a gente veio conversar com vocês sobre a conexão cérebro-intestino e uma visão da fisioterapia integrativa. E quem sou eu? Bem, eu sou Daniela Campos, eu sou fisioterapeuta com especialização em vigilância e saúde e hoje trabalho com a formação de microfisioterapia e a visão da fisioterapia integrativa. Eu queria começar falando que uma das coisas que a gente busca nessa visão integrativa é então, o ser vivo, ele precisa ser olhado como um todo. Onde ele vive, com quem ele vive, quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos de forma integrada, ou seja, que meios tóxicos físicos, a sua alimentação, a sua geobiologia, de onde ele veio, quais são os seus antepassados, as suas emoções e tudo isso é que a gente tem que olhar no ser vivo integral. E a microfisioterapia, que é a técnica em formação que eu utilizo como um tratamento, a gente tenta olhar não só o peixinho de forma dicotomizada, ou seja, de forma separada. Se eu tô com uma dor no ombro, então só me interesso pela dor no ombro. Não, a gente tem que olhar o ambiente em que esse peixinho está inserido, que seriam suas emoções, as suas relações, até suas questões financeiras influenciam para a saúde como um todo do peixinho. E aqui é uma imagem onde a gente fala que o homem primitivo, até um meme de brincadeira, ele viveu primeiro no mundo paleolítico, depois no mesolítico, neolítico e hoje ele vive no mundo atual ansiolítico. Porque uma das coisas que a gente mais percebe é o homem cada vez mais ansioso, é o homem cada vez mais depressivo, o homem cada vez mais adoecido. E a gente vai começar falando um pouquinho dos intestinos. Eu não sei se você sabe, mas o intestino ele é um dos nossos maiores órgãos sensoriais do corpo. E aí quando a gente pensa na microbiota, ou seja, é todos os micro-organismos que estão coabitando em sinergismo junto com nós, seres vivos. Só para vocês terem noção, para cada uma célula do nosso corpo, nós temos aproximadamente 10 micro-organismos coabitando dentro da gente. Então a gente tem esse microbioma, que é o conjunto desses micro-organismos vivendo com a gente. E nós temos os probióticos, que seriam a favor da vida, e os prebióticos, que seriam antes da vida, e assim formando a pequena vida, que seria a microbiota. E para que serve então a nossa mucosa intestinal? Qual a função da mucosa intestinal? Basicamente, ela é capaz de produzir os nossos hormônios, enzima, as nossas células de defesa, praticamente de 70% a 80% do nosso sistema imunológico, das nossas células de defesa, são produzidos dentro dos nossos intestinos, além de vários neurotransmissores do bem-estar, do humor, e toda a absorção das vitaminas e sais minerais dos nossos alimentos. E ela serve para quê? Ela evita, então, a entrada desses organismos de macromoléculas, principalmente macromoléculas proteicas e algumas que podem causar alergia. Ela evita que passe através da nossa corrente sanguínea metais tóxicos, evita a absorção de toxinas originadas principalmente de infecções crônicas, bacteriana, fúngica e parasitária. Por isso que ela faz muita parte do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Ela é a primeira camada, uma camada de proteção. E uma coisa que é muito comum e que a gente percebe muito no dia a dia no consultório é a disbiose. E o que seria essa disbiose? Literalmente, disbiose é o desequilíbrio, ou seja, os prebióticos, os probióticos e os simbióticos que tem na nossa flora intestinal, eles estão em desequilíbrio total com as bactérias patogênicas, ou seja, não há um equilíbrio entre bactérias patogênicas e bactérias benéficas, causando assim um desequilíbrio na gente. E essa disbiose, ela faz com que entrar por essa mucosa, ocorrendo em si a passagem de toxinas, de antígenos, de bactérias
levando assim uma hiperestimulação do nosso sistema imune, ou seja, a gente falou lá atrás que praticamente 70% de todas as nossas células de defesa são produzidas no intestino. Então, quando ele se vê aberto por esse desequilíbrio das bactérias, ele acaba sendo hiperestimulado e produzindo ainda mais células de defesa. E isso acaba causando então na gente alergias, hipersensibilidade e uma resposta autoimune. Isso aí fica muito ligado com as doenças imunológicas, ou seja, uma fadiga imunológica. Junto com isso, o nosso fígado, ele tenta compensar o que está acontecendo no intestino, porque ele é o segundo órgão que filtra então o sangue. A gente sabe que o fígado é capaz de filtrar praticamente 1 litro de sangue por minuto. E aí, esse excesso aí, devido à inflamação e à abertura então do intestino, acaba causando também uma série de problemas e um estresse oxidativo, um estresse hepático. Aqui nessa figura a gente está demonstrando exatamente um intestino normal, saudável e um intestino inflamado. Com a inflamação há uma abertura, ou seja, existe um junction link entre os intestinos, que é como se fosse os dedos assim cruzados, impedindo assim a passagem dessas macromoléculas. Mas quando a gente tem um tecido inflamado, acaba passando tudo quanto é células. Então aqui a gente vê especificamente os junction links, o tecido inflamado passando assim células, patogênicos, comidas que levam à alergia, tudo acaba passando no tecido inflamado do intestino. E quais são os principais sinais para a gente perceber então essa disbiose no intestino? Sinais comuns que a gente vê é a distensão abdominal, dores, queimação, flatulência, indigestão, diarreia ou constipação, sensação de empachamento, restos alimentares nas fezes, língua branca e mau hálito. E se a gente prestar atenção, constipação faz parte de em torno de 80% das mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras comumente são mulheres altamente constipadas, levando então a gente a entender que a gente tem uma disbiose crônica, ou seja, um tecido desse intestino altamente inflamado. E quais seriam então as causas que levam então à inflamação ou desequilíbrio desse intestino? Olha só, principalmente antibióticos e uma série de medicamentos, principalmente medicamentos em excesso de higiene, ou seja, há estudos hoje mostrando que o excesso de limpeza tem afastado um pouco dos nossos micro-organismos do corpo. Excesso de fumo, infecções de repetição, então aquela pessoa que vive com infecções, estresse e fadiga. E se a gente pensar no dia de hoje com a quarentena, nos dias de hoje com o coronavírus, a gente tem muitas pessoas hoje estressadas, então provavelmente nós temos muitas pessoas hoje já com disbiose. Se não tinham, provavelmente elas estão com fatores de risco nesse momento para terem a disbiose ou a inflamação ou desequilíbrio dessa microbiótica do intestino. Poluição, a idade também, né? Quanto mais velho, mais desequilíbrio é comum a gente encontrar nessa microbiota. O álcool, o sedentarismo e a alimentação. Observe que esses fatores que agem diretamente no desequilíbrio da microbiótica, muito desses são fatores que estão no nosso controle, ou seja, eu posso optar em escolher esses fatores e diminuir esses fatores de risco para assim ter uma flora intestinal mais saudável. E aí aqui a gente está vendo a ligação então do cérebro e do intestino. Essa ligação entre cérebro e intestino é feita pelo nervo vagal. Esse nervo é o maior nervo que a gente tem no corpo humano, dando essa resposta do intestino ao cérebro. E quando a gente tem então uma microbioma disfuncional, a gente acaba vendo também alterações no comportamento, ou seja, pessoas com dificuldade de se comunicar, pessoas com estresse, resposta altamente rápida, é o que a gente fala de luta e fuga. Parece que a pessoa ela está numa eterna briga com alguém ou com ela mesma. Por quê?
devido ao aumento dessas células anti-inflamatórias, inflamatórias, quer dizer, no intestino, passando assim, porque a gente com a inflamação acaba abrindo aquele junction link e passando tudo quanto é célula que não era para passar. E aí a gente sabe hoje também que os estudos mostram que cerca de 80% de toda a serotonina, ou seja, dos neurotransmissores, é produzida no intestino. Essa serotonina, ela é responsável hoje pelo nosso bem-estar completo, para mim me sentir bem comigo mesmo, para mim me sentir feliz e para me dormir profundamente. Quando eu não tenho essa microbiótica, então, saudável, provavelmente eu tenho uma diminuição dessa produção dessa serotonina e assim me levando a um risco maior de depressão, ansiedade, estresse excessivo e também 70%, como eu já falei, das nossas células de defesa são produzidas aqui no intestino. Ou seja, para mim realmente ter um suporte do meu sistema imunológico para que eu esteja bem, eu preciso também que esse intestino esteja bem. Além do mais, hoje ele também é visto como o nosso segundo cérebro, ou seja, é o segundo maior sistema com células sensitivas. Mais de 100 milhões de neurônios estão conectados com o intestino. E quais são as manifestações físicas mais comuns que a gente observa por essa sensibilidade, então, do microbioma? A gente observa, então, sensibilidades, intolerâncias e alergia. Vocês observam que hoje há uma grande quantidade de crianças com intolerância à lactose, como a gente nunca viu antes. Quantas e quantas pessoas com alergias, como a gente nunca tinha visto? Será então que não tem a ver com essa microbiótica do intestino? Será que isso não tem influenciado hoje devido àqueles fatores de riscos que a gente conversou lá atrás? E aí a gente vê pessoas que frequentemente ficam resfriadas, pessoas com artrite reumatoide, fibromialgia, dores excessivas de cabeça, que são as famosas enxaquecas, fadiga, que é uma dor generalizada pelo corpo, cansaço, já acorda cansado porque parece que nunca se regenera, acne, psoríase e uma série de doenças da pele, depressão, ansiedade, déficit de atenção e déficit de hiperatividade. Ou seja, esse desequilíbrio na microbioma das bactérias saudáveis e das bactérias não saudáveis acaba causando tudo isso de doença na gente. E o que a gente pode estar fazendo então para melhorar? O que a gente pode estar fazendo para estar melhor? Uma das coisas, já que a gente falou dos fatores de risco, é então cuidar desses fatores de risco, né? A gente precisa ter um sono melhor. O que a gente tem feito nos dias atuais? A gente vai com o celular para a cama. Aquela luz do celular, ela atrapalha a produção da melatonina. E hoje é cada vez mais comum a gente ver pessoas com dificuldade. O sono, ele é feito para regenerar o nosso corpo como um todo, seja a parte do nosso sistema nervoso, seja a parte do nosso intestino. Outra coisa que a gente tem que dar atenção é a nossa alimentação. Do que você anda se alimentando? Quais são suas escolhas? O que você anda realmente consumindo para dar energia para esse seu corpo? Os pré-bióticos, os probióticos também são muito importantes, mas eu sei que isso foi abordado pela professora Daniela. Atividade física é tida como uma das melhores coisas para a saúde. Dizem até que se os cientistas conseguissem então encapsular todo o efeito que a atividade física traz para o nosso corpo, nós com certeza adoeceríamos muito menos. Briga entre casais. As pesquisas hoje mostram que não é só o que a gente come, como a gente dorme, não fazer atividade física, mas os nossos relacionamentos também influenciam diretamente na nossa saúde e na nossa saúde intestinal. Então a gente também tem que ter formas de estar melhorando então esse tipo de relação. Estresse crônico. A sociedade hoje passa por um momento de alto estresse, porque nós diminuímos as nossas relações sociais, os nossos encontros sociais, que é importante para a nossa mente. Nós estamos nos sentindo cada vez mais ameaçados por esse vírus, temos medo de morrer, ou seja, o nosso pico de estresse está muito alto. Então nós temos que encontrar mecanismo que nos ajude a manter então
a controlar esse estresse, como por exemplo atividade física, exercícios respiratórios, meditação, yoga, alguma maneira que a gente se sinta então que esse estresse está sendo controlado. A outra coisa é beber água. Hoje as pesquisas mostram que os brasileiros não consomem a quantidade de água necessária. Nós precisamos consumir aí pelo menos em torno de 2 a 2,5 litros por dia de água. Todo o nosso corpo é feito de água. 70% do corpo humano tem água nele. Então nós precisamos hidratar o corpo como um todo para assim a gente também ter benefícios da saúde. E aqui no meio a representação da técnica que eu atuo, chamada microfisioterapia, que faz o quê? Um desbloqueio e um equilíbrio em todas essas disfunções do corpo, tanto emocionais como físicas, porque a gente sabe que esse desequilíbrio do intestino vai levar a questões emocionais, como depressão, ansiedade, estresse, que acaba também levando a contrações excessivas do músculo e assim gerando muitas dores musculares. A microfisioterapia atua no corpo exatamente desbloqueando tanto as suas dores físicas como as suas dores emocionais. Então, é isso que a microfisioterapia tenta. Não adianta a gente tratar o ser humano separado, ou seja, só aquela parte de dor. Se eu não olhar o meio que ele está inserido, não adianta eu tratar e devolver ele para o meio sujo. Ele vai voltar a ter dor, ele vai voltar a se contaminar. É por isso que a fisioterapia integrativa, a gente passa por todos esses caminhos, tentando então achar a causa primária que levou ao adoecimento. Se está no intestino, se está em outra causa, se está numa causa emocional e assim tratar todo o terreno em que se encontra o paciente para devolver ele para uma água limpa e saudável, porque se eu tratar o peixinho, limpo ele e devolver ele para uma água suja, com o passar dos dias ele vai voltar a ter os sintomas. Mas se eu mexo no terreno em que ele se encontra e devolvo ele para uma água limpa, as chances dele voltar a adoecer, a chance dele voltar a sofrer são muito menores, a não ser que aconteçam novos fatos. E aqui eu queria deixar uma frase para a gente refletir e acho que é muito pertinente para o momento atual. Aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, ele vai gastar muito mais tempo para cuidar da sua doença. Eu sei que parece até estranho a gente falar disso no meio de uma pandemia, mas presta atenção, você não pode controlar tudo o que está acontecendo com relação à doença, mas você pode e deve controlar tudo o que está acontecendo em relação à sua saúde. Todos aqueles fatores de risco que nós falamos para o microbioma, para a disfunção do microbioma, eles estão sob o seu controle. O que você tem comido? Como você tem dormido? Você tem feito atividades físicas ou não? Então, tudo isso você pode estar controlando, melhorando e diminuindo, então, seus riscos gerais para a saúde. Lembra, 70% das nossas células de proteção são produzidas no intestino. Então, é muito importante que nós tenhamos um intestino saudável, para que a gente tenha, então, uma saúde e um equilíbrio total. E aqui eu deixo, então, os meus contatos. Daniela Campos, micro, eu tô tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Lá a gente vive gerando conteúdos diariamente, como esses que a gente falou hoje, do cérebro e do intestino, para estar então te auxiliando numa saúde integral, porque o que a gente defende é uma saúde integral. A gente precisa cuidar de um todo. A gente não pode olhar para o ser humano separado. As emoções, o corpo, nós estamos sempre interligados e a gente precisa cuidar assim de uma forma integral. Muito obrigada pelo espaço. Espero que eu tenha contribuído então com o encontro de vocês. Tchau, até a próxima!